Galera, eu terminei de colocar toda a fundação. Depois de tanto ir e voltar da fábrica de concreto, eu coloquei fundação até onde a vista não dá mais. E olha só como ficou. Dá uma olhada nisso, eu até coloquei essa torre aqui. Deixa eu explicar para vocês o que a torre de vigia faz. Ela fica em organização. Torre de vigia fica na organização. Para que serve esse negócio? É só uma estrutura que a gente pode subir nela e a gente tem um campo de visão muito maior da fábrica. Olha até onde eu coloquei a fundação. Até que faltou preencher aquele buraco ali. Vou preencher logo mais. E eu vou mostrar cada um dos pedaços que a gente tinha antes, como que eles ficaram. Lembrando que eu não adicionei nada, eu simplesmente movi as coisas de lugar, ou no máximo coloquei uma ou outra construção a mais. Aqui vamos começar pela fábrica de concreto, né, que é o que construiu toda a fundação. Toda a fundação, você pode ver que cada fundação custa 6 concreto, e eu tive que pavimentar tudo isso daqui. É um pouco chatinho ficar colocando concreto, né? Basicamente o meu trabalho foi ficar pegando o concreto ali da fábrica, colocando no chão, pegando e colocando no chão. Como isso é muito repetitivo, eu resolvi fazer esse corte. Mas deixa eu explicar aqui para vocês como que está funcionando. Aqui é a fábrica de concreto, né? Que tá vindo ali o calcário. Está dividindo aqui em duas nessa unidade, né? Como eu já tinha explicado antes, ele entra em um dos lados e ele divide em 3. Como eu coloquei só 2 saídas, ele só está dividindo o que está entrando em 2, né? E aí eu coloco aqui o blueprint de concreto, né? Em cada um desses dois. E sai concreto desse lado. Mais pra frente eu vou juntar esses dois concretos num container. Aí eu só preciso acessar o container e já vai ter todo o concreto. Eu coloquei mais 2 construtores porque a proporção de concreto que sai daquela mineradora serve exatamente para 4 construtores. Eu vou explicar disso um pouquinho mais para frente. Eu pretendo explicar isso. Eu pensava em fazer um vídeo só para proporções, mas eu acho que se eu ficasse 5 minutos explicando proporções, vai ter 90% das pessoas dormindo depois de 5 minutos de vídeo, e talvez uns 5% de pessoas que vão estar prestando atenção nas proporções. Os outros 5% já vão ter fechado o vídeo e ido jogar. Bom, mas aqui ficou, continuando aqui o nosso tour, aqui ficou a mineradora de ferro. Eu deixei elas duas com o chão assim puro mesmo, sem pavimentar, por 2 motivos. Primeiro porque eu acho que fica visualmente melhor. Aliás, são 3 motivos. Fica visualmente melhor se eu colocar a fundação embaixo. Até dá para colocar a fundação aqui embaixo, mas não fica tão bom. Tem essa parte da fundação e também tem essa plantinha. Se eu passasse por cima dessa planta, simplesmente colocasse aqui e concretasse tudo, eu não ia ter mais acesso a ela. E também se eu concretar aqui embaixo, fica feio, né? A planta saindo do concreto. Então eu resolvi deixar desse jeito mesmo. Fica um pouquinho mais harmônico a nossa fábrica. E a mesma coisa desse lado, né? Desse lado não tem nenhuma planta, mas para repetir o padrão que eu tinha feito ali, eu coloquei desse jeito. E agora o que acontece? Deixa eu explicar aqui rapidamente as proporções. Essa mineradora, ela produz 120 de minério de ferro por minuto. E a gente tem aqui as fornalhas. Eu coloquei aqui exatamente 8 fornalhas. O que? Uma mineradora 120 por minuto. Quanto que uma fornalha consegue cozinhar de lingotes? Ela recebe 30 por minuto e devolve 30 lingotes por minuto. A gente vai se preocupar mais agora com a entrada, né? Então, o que a gente tem? Quantas fornalhas a gente precisa para consumir, né, todo o minério que é produzido por uma mineradora? São exatamente 4 fornalhas, né? E é por isso que eu coloquei 8, porque tem 2 mineradoras, né? 2 vezes 4, 8. Aí cada uma dessas fornalhas vão consumir 30, vai dar um total de 120 para uma das mineradoras e 120 para outra mineradora.
com isso eu consigo uma produção linear, né? É exatamente a proporção que sai é a proporção que entra aqui. E aqui pra frente eu faço o que eu quiser com o ferro, né? Eu produzo outras coisas. Uma pequena explicação agora de qual foi a lógica que eu utilizei, né? Por que eu coloquei isso daqui tão alto? Porque pra que eu colocar uma fundação dessa altura e ainda por cima em alguns pedaços do chão ela tá passando, né? Ela tá até voando. Qual que é o problema? Eu escolhi o ponto mais alto que tinha aqui nessas redondezas, né? Que é esse monte aqui. Quando eu colocar uma fundação aqui, a fundação nessa altura consegue cobrir esse monte. Se eu colocasse ela um pouco mais para baixo, o que iria acontecer? Eu coloco, aí eu vou colocando a fundação, chega uma hora que a fundação entra debaixo da terra. E aí eu teria uma fábrica que ela iria necessariamente acabar num ponto que talvez eu não queira. Né? Se eu quisesse expandir a fábrica um pouco mais para lá, não ia dar, né? Eu ia ter que aumentar a altura desse poste aqui, né? Dessa fundação e continuar expandindo. E isso iria criar um degrau no meio da fábrica que iria ficar feio. Então o que a gente faz? A gente escolhe um ponto mais alto que a gente achar das inclinações, né? E aí a gente começa colocando um bloco que está acima dele, né? Nivelar por cima, porque daí a gente obtém esse resultado, né? A fábrica fica quase toda praticamente num nível só, né? Aliás, toda praticamente, né? Tudo no mesmo nível, tudo nivelado nesse horizonte. Deixa eu explicar aqui como que ficou a eletricidade. Eu coloquei 4 geradores em vez de apenas um. Eu não preciso me preocupar com gasto, porque os geradores só vão gastar energia quando alguma coisa está consumindo. Enquanto nada está consumindo, o consumo está muito baixo, né? Por exemplo, aqui o consumo está 4.4 megawatts, está variando, né? Mas ele está muito baixo, está muito inferior à capacidade máxima de 160 megawatts. Então o consumo do combustível está extremamente lento. Ele só consome quando a eletricidade é exigida por alguma das máquinas. E nesse caso, né, o que está sendo utilizado, a gente está usando esses 6 geradores, né, para alimentar unicamente isso tudo aqui, ó. Esse fio aqui, eu gosto de colocar o poste no meio da fundação, porque fica esteticamente melhor, né? Aí eu tenho exatamente um fio que passa entre duas fundações. Não sei, isso é um gosto meu, né? Vocês podem fazer do jeito que vocês acharem mais legal. Mas esteticamente eu acho que desse jeito fica melhor. O que acontece? A eletricidade está vindo para cá e está se distribuindo nessas 4 fábricas. Essas duas aqui ainda estão desativadas porque não tem input. Mas a gente vai fazer uma divisão melhor. Por que eu não coloquei input nela ainda? Porque esta mineradora, vamos explicar as proporções já que estamos aqui, né? Eu não resisto em explicar a proporção. Essa mineradora também produz 120 de calcário por minuto. Só um pequeno detalhe, ela produz 120 porque é calcário puro. Nesse veio aqui é calcário puro. Se fosse um veio normal, iria produzir 60. Se fosse um veio impuro, ia produzir 30. É sempre o dobro, né? Vezes 2 e vezes 2. Agora eu quero voltar para a fundação. Pronto. Vamos mais alto. Mas o que acontece? Ali sai 120. Então por que eu não estou alimentando aqui diretamente? Nesses construtores. Olha o que acontece nesses construtores. 45 cada um. Então 2 deles consomem 90. Então a gente tem aqui um consumo total de 180. Ali produz 120. Eu poderia alimentar então no mínimo 3, não é? E por que eu não faço isso? Porque essa esteira de transporte na versão 1, olha só, ela consegue transportar até 60 recursos por minuto. Então não importa quanto a mineradora é rápida, não adianta, porque a esteira que a gente tem por enquanto só consegue tirar 60 por minuto, ela não consegue tirar 120 por minuto. A gente precisa upar a logística para 2 então, e a gente vai fazer já já. Deixa eu só continuar. Aqui a gente tinha o nosso processador de biomassa, né? Eu tinha construído ele nessa região. Em vez disso eu resolvi fazer tipo uma mini, como que se chama isso? Uma jaula, uma pequena jaulinha para o nosso amigo Doguito Lagarto. Agora ele pode ficar aqui com a gente.
não é uma jaula tão pequena assim. E eu também aproveitei para deixar essa planta livre. Aí eu posso toda hora acessar e pegar essa noz de berilo. Deixei algumas pedras aqui também, isso aqui é só para combinar com o ambiente. Mas é mais para deixar um lugar pro Doguito. Ele vai ser o nosso pet de estimação agora. Ah, como é que eu subo nisso? Eu vou precisar achar algum meio de subir isso aqui de um jeito mais inteligente. Calma, calma, vamos fazer gambiarra, mas a gente consegue. Ou não, né? Pronto, tá aqui a gambiarra. Usar poste de esteira pra subir as coisas. Agora só falta eu acertar, né? Nossa, que dedo frouxo. Agora vai, agora vai. Ah, saco. Acho que tinha que construir mais perto, né? Bom, o gerador de biomassa que a gente tinha não mudou nada. A única coisa que eu fiz é tirar ele de um lugar e levar para outro lugar. Tá exatamente aqui, exatamente do mesmo jeito. Eu coloquei a madeira do lado direito, que sei lá. Tanto faz, né? O que importa é que vai sair biomassa dos dois e no meio vai sair biocombustível. Eu esqueci de colocar a receita aqui. Ainda não energizei. Quando passar nesse poste aqui, eu vou energizar. Esse poste está ligado aqui. E esse poste aqui eu pretendo levar lá para a produção de cobre. E também aproveitar esse poste para ligar essas indústrias aqui também. A usina de copper tá lá longe. Isso daqui eu ainda tenho que tampar, vou aproveitar e tampar. Eu tive que fazer isso em toda a extensão da nossa fundação. O que eu não imagino que seja tão entretenível, sei lá como se diz. Acho que não seja tão divertido de ficar assistindo. Mas a ideia que eu tenho para fazer a pavimentação, eu primeiro passo a pavimentação da parte externa, deixo um buraco no meio, que depois eu preencho sem pensar nada. Eu já pensei na parte externa e aí o resto do meio é simplesmente preencher, não tem que pensar em nada. Aqui a gente tinha outro veio de óleo, que inclusive tinha um cuspidor aqui, né? Aí a gente pegou esse outro veio de ferro e a gente vai fazer exatamente a mesma coisa daquele outro veio de ferro que tem ali. Eles, inclusive, os dois são puros. Vai ter que utilizar 8 fornalhas que a gente já contabilizou ali naqueles veios, né? Vamos precisar de 8 fornalhas para cozinhar esses óleos aqui também. Ah, esses minérios, eu fico confundindo no inglês de ore, iron ore. Mas é isso aí. Esses daqui são os minérios. O cobre já está pronto, a única coisa que eu fiz foi remanejar a esteira dele. E eu acho que eu preciso ligar lá também. Tem que ligar isso aqui. Mas a gente vai ligar daqui a pouco, quando eu construir as nossas indústrias que vai processar o cobre. Galera, acho que esse episódio vai chegar ao fim. No próximo episódio a gente vai construir as construtoras ali, construir as construtoras, fazer a nossa produção de cobre. E por enquanto é isso. Um grande abraço aí, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.